Os casos de violência entre torcidas organizadas são realidades constantes no futebol mundial. Esse problema é ainda mais comum no caso do futebol brasileiro. Esse é o assunto do Papo.com de hoje. A nossa convidada é a Daniele Vendramini, advogada. Obrigada, Daniele, pela presença. Daniela, eu queria começar perguntando sobre as punições. As punições que elas são aplicadas aos torcedores que se envolvem em brigas, elas são frequentemente questionadas. Eu gostaria que você explicasse quais são as sanções previstas no Estatuto do Torcedor. Bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite para discutir esse tema de grande relevância. As sanções previstas para o infrator, para o torcedor infrator, seria prisão, prestação de serviços à comunidade, também tem multa ou o impedimento dele de frequentar os eventos esportivos. Isso varia de acordo com o tipo de infração que ele comete, sim. Ah, tá, obrigada. E uma das medidas adotadas pelo Poder Judiciário nos dias de jogos foi o juizado especial. O que é esse juizado especial e quais são as medidas positivas e negativas? Esses juizados, é uma estrutura que tem sido colocada dentro das arenas para fazer valer o que está previsto no Estatuto. Lá você tem juízes, membros do Ministério Público, Defensoria Pública atuando. Num dia de evento esportivo, por exemplo, se um torcedor comete uma infração, ele é levado para esse juizado e lá mesmo ocorre a audiência, na mesma data, e ele já sai com a punição dele, do juizado. Entendi. E nos casos de estádio de iniciativa privada, como o Arena Palestra, que é um dos mais recentes, a segurança ela deve ser feita por quem? Ela deve ser feita por particulares ou ela pode ser compartilhada com o poder público? Como é que se daria essa parceria, se fosse possível? Há uma grande discussão sobre esse tema. Por quê? Porque o evento ele é realizado pela iniciativa privada. Só que existe um artigo no Estatuto do Torcedor, que é o primeiro artigo, que ele fala que a prevenção da violência ela deve ser feita pelo poder público, pelos organizadores dos eventos, pelas federações, confederações, ligas, ou seja, todos os envolvidos. Ocorre que o Ministério Público, por exemplo, interpreta que dentro dos estádios a iniciativa da segurança deve partir dos organizadores do evento. E em torno do estádio, o poder público deveria estar presente. Já a Federação Paulista de Futebol, ela defende que deve haver a presença do poder público dentro do estádio para promover a segurança, dando cumprimento ao que está escrito, disposto nesse artigo. Entendi. E de que forma a CBF tem atuado nesses casos para combater a violência nos estádios? Ela é a organizadora do evento, então ela pode promover discussões a respeito do tema. Ela pode fazer com que as federações prevejam em seus regulamentos que, no caso de acontecer uma violência nos estádios, haverá perda do mando de campo para os clubes, haverá perda de pontos, isso para que haja um maior combate à violência. São essas iniciativas que ela tem feito. Entendi. E para falar um pouco mais sobre o assunto, eu vou chamar a reportagem de Stephanie Tambor com o presidente da Mancha Alviverde, Marcos Ferreira. Alguém da Mancha toma alguma atitude? O que vocês fazem? Bom, a gente primeiro, por isso que a gente também cobra as autoridades, né? Primeiro a autoridade apura se aquela pessoa realmente praticou algum crime, né? Até porque a gente não pode fazer o trabalho de polícia, né? De promotor da lei, né? Então a gente espera primeiro a polícia averiguar se aquela pessoa participou. A partir daí existe uma comissão que a gente diz mais ou menos que envolve o futebol. Essas entidades eles vão atrás daquela pessoa que praticou aquele crime, eles mesmos punem de alguma maneira para não poderem não entrar em estádio durante 6 meses, durante 1 ano ou 2 anos, e aí eles passam esse nome para a gente
para a gente, para a torcida organizada, a gente pesquisa em nossos dados de sócio. Se ele faz parte do sócio, a gente também encaminha a nossa punição para a Federação Paulista de suspensão. Voltamos já com o Papo.com. A gente vai comentar um pouco mais sobre esse assunto com a doutora Daniela Vendramini. Estamos de volta com o Papo.com e o tema de hoje é brigas de torcida. Daniela, sobre o assunto que o Marcos falou, que eles punem as pessoas que cometem infrações na torcida organizada, isso de fato acontece? Sim, na realidade, nas ações civis públicas, eles têm os torcedores, as torcidas organizadas, junto com a superintendência que cuida da segurança pública, grupos de policiamento, eles têm feito um termo de compromisso, que é o termo de ajuste de conduta, o TAC, e lá eles prevêem que as torcidas organizadas vão cumprir medidas de repressão e prevenção. Prevenção no sentido assim, as torcidas organizadas, elas precisam ter uma lista dos seus membros atualizadas com todos os dados e essa lista deve ser entregue ao poder público e caso eles se envolvam, algum torcedor esteja envolvido em alguma infração, eles ajudam a identificar quem foi e punem esse associado da torcida organizada. Além disso, essas torcidas organizadas, se descumprirem esse TAC, elas também sofrem punições no sentido de serem aplicadas multas ou até mesmo impedimento das torcidas frequentarem os eventos esportivos. Mas você não acha que esse TAC, esse termo de reajuste de conduta, não é de certa forma, não incentiva a acontecer um reincidente? Porque eles fazem um combinado, como você explicou, com as torcidas. Se eles cometerem alguma coisa, eles vão ser punidos de novo. Mas você não acha que de alguma forma isso não incentiva, não deveria ser uma punição logo direta para servir de exemplo para outras pessoas, para que isso não aconteça mais? Para que haja o combate à violência, é importante que a gente tenha medidas de repressão e prevenção. A de repressão, ela se faz relevante no cenário hoje do Brasil, que há muita violência, para que haja um combate a isso a curto prazo. A prevenção, ela também é importante e ela é eficaz, só que ela funciona mais a médio prazo. Então, se você prevê um diálogo, que é o que acontece nesse termo de compromisso, entre as torcidas organizadas e esses grupos que fazem a segurança nos eventos esportivos, é uma forma de você prevenir o combate à violência. E a repressão, ela vem nessa questão de aplicar multas e impedir que os torcedores frequentem os estádios, as torcidas, se houver alguma incidência de violência, se acontecer algum ato. Toda medida que é colocada em prática, ela é eficaz, sim, para o combate à violência. Mas sobre essas medidas preventivas, se elas realmente estivessem funcionando, você não acha que seria evitado? Porque a gente vê uma coisa tão frequente, briga entre torcidas organizadas, principalmente entre times rivais. Você acha que se essa medida preventiva realmente funcionasse, não acabaria com essas brigas de torcida? No Brasil, infelizmente, nós não temos muita estrutura para colocar as normas e esses compromissos em prática.
E esse é o grande problema. Para se ter uma ideia, um dado interessante é que no Brasil, menos de 10% dos homicídios são solucionados. E no futebol, as estatísticas são praticamente essa. Num ambiente em que a impunidade prevalece, é complicado você combater a violência. Agora, é extremamente importante você começar a criar movimentos e medidas para que você consiga efetivamente erradicar a violência a longo prazo. Em relação à minha próxima pergunta, que você comentou, eu queria citar o caso da Inglaterra. A Inglaterra sofreu muito com esses problemas de brigas de torcidas, muitas pessoas morreram, e hoje em dia os sistemas que eles adotam, ao invés do confronto policial, é um serviço de inteligência. Eles identificam previamente e retiram essas pessoas do estádio. A gente percebe que raramente acontece brigas nos estádios por causa dessas torcidas, e eu queria saber, por que até agora o Estado não tomou como espelho esse modelo da Inglaterra? Por que não substituir o confronto policial por medidas socioeducativas? Ou então pela inteligência? Na verdade, assim, no Estatuto do Torcedor já tem normas que prevêem que torcedores infratores sejam impedidos de frequentar os estádios. Nesses termos de compromisso, já há questões que fazem com que as torcidas organizadas informem os dados dos seus associados para que haja medidas de prevenção. Só que a gente não consegue colocar isso em prática por conta de toda uma estrutura deficitária do Estado também. E as nossas delegacias não temos segurança suficiente. Para tomar como espelho, basta colocar as normas que a gente tem efetivamente em prática. Você vê que muitos torcedores que têm a pena de impedimento de frequentar eventos esportivos, indo nos jogos dos seus times, eles simplesmente compram os tickets, vão até o local do evento, apresentam o ticket e entram no estádio. Eles não conseguem controlar isso e barrar. Na Espanha, eles estão fazendo agora catracas com identificação da digital. Então, eles estão cadastrando todos os torcedores e, para você entrar no evento, você tem que colocar sua digital. E nesse sistema aparece quem cometeu uma infração e está impedido de entrar no estádio, e ele mesmo já barra na entrada para que esse torcedor não entre. Entendi. Sobre a minha última pergunta, recentemente foi implantado em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul o uso de tornozeleiras eletrônicas, nos chamados torcedores brigões. Eles devem ficar 24 horas por dia com a tornozeleira e não podem se aproximar a um raio de 5 quilômetros do estádio. Você não acha que, de certa forma, essa medida restritiva não é uma privação de direito? E também entendo que deva ser, porque nós estamos falando de torcedores infratores. Ele precisa de uma punição que envolva a privação dos direitos fundamentais dele, dentre eles a liberdade, a intimidade, a privacidade. Uma questão interessante em relação a isso é que essa tornozeleira custa, em média, ao Estado R$ 400 por mês, enquanto esse torcedor, se ele fosse colocado num cárcere, ele custaria ao Estado R$ 1.300 por mês. É uma medida interessante, nós ainda não temos muitos dados estatísticos, se elas estão auxiliando na ressocialização desses indivíduos, porque é uma medida recente. Mas essa tornozeleira você coloca, e se ele se aproximar menos que 5 quilômetros dos estádios, ela vibra
e a polícia logo é acionada para tomar as providências. Entendi. Eu queria agradecer a participação da doutora e o nosso Papo.com fica por aqui hoje, mas no próximo programa a gente tem mais. Muito obrigada.